Egito Antigo continua a nos fascinar, como se um feitiço lançado há milênios ainda pairasse sobre as areias douradas do deserto. Basta fechar os olhos e imaginar pirâmides colossais se erguendo contra o céu azul, faraós de olhar enigmático conduzindo multidões, e deuses com corpo de homem e cabeça de animal guiando o destino de uma civilização. Mas por que afinal vale tanto a pena mergulhar nesse universo? Prepare-se para uma viagem no tempo e descubra os segredos e encantos desse povo extraordinário. E se você adora aprender com vídeos, já aproveita para se inscrever no nosso canal e deixar seu like, sua aventura pelo passado está só começando. Imagine-se há mais de 5.000 anos caminhando às margens do majestoso rio Nilo. O sol nasce no horizonte, tingindo a água de dourado. Ali, entre palmeiras e campos férteis, homens e mulheres trabalham a terra, atentos ao ciclo das cheias que todos os anos transformam o solo seco em um tapete verdejante. O Nilo não era apenas um rio, era a veia pulsante do Egito, fonte de vida, alimento e inspiração. Foi nesse cenário que pouco a pouco tribos e clãs, conhecidos como nomos, começaram a se unir. Cada nomo tinha seu próprio chefe, seus rituais, seus deuses protetores. Mas a necessidade de organizar a vida ao redor do rio, de dividir a água e proteger as colheitas, fez com que esses grupos se aproximassem. Por volta de 3.500 a.C., já existiam dois grandes reinos, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte. A rivalidade entre eles era intensa, até que em 3.200 a.C., um líder visionário chamado Menés, ou Narmer, conseguiu unificá-los. Ele vestiu a coroa dupla, símbolo da união, e deu início à linhagem dos faraós, reis considerados divinos, capazes de falar com os deuses. A sociedade egípcia era como uma pirâmide. No topo, o faraó, adorado como um deus vivo, responsável por manter a ordem cósmica, a chamada Maat. Logo abaixo, sacerdotes e nobres compunham a elite, cuidando dos templos, administrando as terras e aconselhando o rei. Os escribas eram figuras essenciais. Só eles dominavam a complexa escrita hieroglífica, registrando desde leis até histórias de batalhas e colheitas. A base da pirâmide era formada por soldados, artesãos, camponeses e escravos. Os camponeses, em especial, tinham uma rotina marcada pelas estações do Nilo, plantavam trigo, cevada, frutas e papiro após as cheias, e entregavam parte da produção ao faraó como imposto. Os artesãos habilidosos criavam joias, móveis, cerâmicas e estátuas que hoje encantam os museus do mundo inteiro. Mas o Egito também surpreendia pela posição da mulher. Diferente de muitas culturas antigas, as egípcias podiam ser proprietárias de terras, comerciantes, sacerdotisas e até mesmo governar, como a famosa rainha Hatshepsut. O Nilo era muito mais que um rio. Era uma estrada líquida, ligando vilarejos distantes, transportando pessoas, mercadorias e ideias. Os egípcios desenvolveram barcos de papiro e madeira, e criaram sistemas de irrigação engenhosos para aproveitar cada gota d'água. Para medir as terras e calcular impostos, inventaram instrumentos de medição e técnicas matemáticas avançadas para a época. Pesca, caça e a criação de gado completavam a economia. O papiro, planta abundante nas margens do rio, era usado para fabricar desde cestos até o famoso papel, que permitiu registrar o conhecimento egípcio para a posteridade. A religiosidade era o fio condutor da vida egípcia. Os deuses estavam por toda parte. Ra, o sol, iluminava o dia. Ísis, a mãe protetora, velava pelas famílias. Osíris, senhor do submundo, julgava as almas dos mortos. Cada cidade tinha seus deuses locais, e as festas religiosas eram momentos de celebração e renovação. A crença na vida após a morte era tão forte que os egípcios se dedicavam a construir tumbas monumentais, como as pirâmides de Gizé, para garantir a imortalidade dos faraós. O processo de mumificação, cercado de rituais e segredos, era uma verdadeira arte, destinada a preservar o corpo para a eternidade. A escrita hieroglífica, cheia de símbolos e imagens, eternizava histórias, orações e feitos heróicos nas paredes dos templos e tumbas. Na medicina, os egípcios deixaram receitas de remédios, técnicas cirúrgicas e descrições anatômicas que impressionam até hoje. O Egito Antigo era um canteiro de obras grandiosas. As pirâmides, erguidas com precisão milimétrica, desafiam o tempo e a lógica. Os templos de Luxor e Karnak, com colunas gigantescas e paredes cobertas de relevos coloridos, eram centros de culto e administração. As pinturas egípcias com figuras de perfil e cores vibrantes contavam histórias de reis, deuses e batalhas. As esculturas iam de pequenas estatuetas a esfinges colossais, símbolos de poder e proteção. Por mais poderosa que fosse, a civilização egípcia também enfrentou desafios.
Invasões, guerras e disputas internas enfraqueceram o império. A partir de 670 a.C., o Egito foi conquistado por assírios, depois persas, macedônios com Alexandre o Grande e finalmente pelos romanos. Assim se encerrou um dos capítulos mais brilhantes da história humana, mas seu legado vive até hoje, inspirando gerações. Se você ficou curioso para saber mais, não deixe de conferir nossa playlist de história. O Egito Antigo é só o começo da sua jornada pelo passado. Bons estudos e até a próxima aventura!